Olá, muito bem-vindos ao canal. Espero que todos estejam muito bem. Essa semana nós estamos falando sobre custos, documentação e hoje o tema que eu vou falar é um pouco complexo, que se trata de buscar trabalho. Eu já digo que eu não tenho nenhuma varinha mágica, mas vou tentar passar nossa experiência na hora de buscar um trabalho e que tem dado certo. Se você tem alguma curiosidade ou está pensando em mudar-se para a Espanha, deixe nos comentários abaixo a profissão que gostaria de saber como é aqui, que nós vamos fazer uns 5 vídeos de algumas delas com mais informações. E eu vou passar dicas super importantes nesse vídeo sobre o trabalho aqui na Espanha, então fique assistindo, roda a intro. Um dos erros que cometemos quando nós nos mudamos de um país é que queremos conseguir o mesmo trabalho, o mesmo nível de trabalho que tínhamos no nosso país de origem. E na verdade, sendo bem sincera, isso pode acontecer, mas em geral o que passa para essas pessoas é que se mudaram e tiveram um pouquinho de sorte, ou que se tenha uma profissão que se esteja buscando neste país que migrou em particular. Se não, o mais provável é que tenhamos que baixar nossas expectativas, porque aqui eles não te conhecem, não sabem as empresas que trabalhamos e também não tenham para quem perguntar. Também, inicialmente, as empresas vão buscar pessoas do país de origem, o que é normal, natural. E isso não quer dizer que seja uma discriminação ou outra coisa. É simplesmente porque não nos conhecem, não sabem como trabalhamos ou a forma como trabalhamos, que não são exatamente iguais de um país ao outro. Eu já falei em outro vídeo, de uma maneira mais rápida, os aplicativos que mais utilizam aqui e agora eu vou relembrar um pouquinho deles e outras opções. Começamos pela InfoJob, que se trata de um buscador onde as empresas deixam anúncios buscando empregados. Uma dica: faça o filtro pelo tempo de 24 horas ou uma semana, pois muitas ofertas de trabalho podem ser velhas e nunca foram retiradas. A página tem ofertas de todas as categorias de trabalho. Outra página que é muito parecida é o Indeed, que igual que a InfoJobs, nós temos que nos registrar e carregar nossos dados, nosso currículo, para logo então aplicar os filtros, as informações para aparecer as ofertas oferecidas. Outra página que também está muito boa é o InfoEmpleo, mas as quantidades de ofertas são mais baixas e funcionam da mesma maneira que as outras duas anteriores. Também podemos encontrar um buscador um pouco mais direcionado com o emprego, que seria o Empleo Marketing, ao qual está destinado a profissionais e trabalhadores de marketing e comunicação. Recomendo também a página da Doméstica, que é um portal onde oferece empregos para desenhadores e desenvolvedores. Uma página muito importante que devemos deixar sempre atualizada é o LinkedIn. Ter um perfil preenchido e atualizado é uma opção para ter um currículo online sempre visível. Aqui também tem algumas páginas como o milanuncios.com, que é uma página de comércio de segunda mão, mas também oferecem-se vagas para quem busca um emprego. Todos esses buscadores, eles têm aplicativos que podemos fazer tudo isso do nosso celular. Outra dica é que tem muitas empresas que têm suas páginas oficiais que tem a seleção de trabalhar conosco. Então elas procuram ali primeiro nas suas páginas e depois, se não encontrar no perfil, elas vão nos sites de emprego. Assim como tem outros aplicativos como Job Today, são muito bons e vão também ter outras opções como essas. Agora eu vou entrar na parte do vídeo, vou entrar direto na estratégia, que foi a parte que mais
nós percebemos que deu resultado. Eu não vou te ensinar como fazer um LinkedIn e nem como buscar um emprego em determinadas páginas ou plataformas. Eu vou te dar ênfase no que realmente é importante. Vou ser direta e reta, que são as características principais que vão te permitir encontrar um emprego na Espanha. Continue assistindo, vamos lá para essas dicas. A Espanha, ela se caracteriza por dar prioridade ao contato, à referência, mas claro, incluindo o que essa pessoa tem em seu currículo. E esta é uma realidade com que nós nos topamos todos, especialmente para todos aqueles que vêm de fora. E não é somente uma teoria, gente, é uma realidade. Aqui na Espanha nós percebemos que tem 3 formas de buscar trabalho, que eu subdividi elas em 3 categorias. A primeira, claro, que é através de contatos. A segunda é pela via tradicional, enviando os currículos. E a terceira, principalmente depois da crise na Espanha em 2008, foi fazer um mestrado, foi se especializar nas suas profissões para que assim pudesse conseguir um estágio na empresa. Claro, isso é um investimento de hoje que talvez não se tenhamos esse investimento para fazer, e é um investimento de risco, pois também não te garante que você vai conseguir um estágio em determinada empresa. Então, vamos ficar apenas com as 2 categorias primeiros, que é o contato e o envio de currículo. O ideal é que você tenha sua própria rede de contatos. Contatos, uma palavra-chave. Contato, contato, contato. Isso que você tem que dar enfoque na hora de buscar um trabalho na Espanha. Para isso, a principal forma de estratégia em geral é dar uma estrutura. Uma estrutura que vai poder te levar a conseguir o que tanto está buscando, que é um emprego. Primeiro, ter em mente, buscar trabalho, buscar o teu trabalho, buscar o meu trabalho. Então, a partir deste momento, dessa estratégia é imaginar as 3 grandes áreas. A primeira área tem a ver com aquelas empresas em que nós gostaríamos de trabalhar. Quer dizer, é uma área ideal de sua profissão. Por exemplo, se você é um profissional de educação física, gostaria de trabalhar em uma academia, em uma associação atlética e etc. Logo vem outra área que tem a ver com aquela zona que está relacionado de alguma maneira com a minha profissão. Por exemplo, se é educação física a sua profissão, pode te interessar também a entrar em uma clínica ou um spa que está relacionado com a saúde e de alguma maneira poderá aprender. Diferencia a área intermediária com a área ideal é que a área intermediária está aberta para que você possa aprender coisas novas. E finalmente está a área não qualificada, que é onde nos metemos em qualquer empresa, em qualquer área, em qualquer serviço em que podemos trabalhar, que não necessariamente será uma área profissionalizada. Quer dizer, um trabalho que seja qualquer trabalho. O passo seguinte que nós temos que fazer é adaptar o nosso currículo para cada uma das 3 áreas que eu mencionei anteriormente. Você vai adaptar o seu currículo conforme a empresa, porque cada empresa é diferente. Então, eu vou sugerir a vocês que vocês façam uma lista própria de seus contatos na Espanha e fora dela, que por sua vez podem ter outros contatos na Espanha que te possam servir para enviar os seus currículos. Então, envolva-se e participe de reuniões com novos amigos, que desses vão te passar novos amigos, que assim vai conseguir, vai seguir e vai começar a aumentar os seus contatos com mais pessoas, e mais pessoas saberão o que você faz, o que você precisa, o que você busca. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar mais 2 palavras que você deve ter sempre bem em mente: contato e te expor. Tens que romper a barreira do medo e da vergonha e se expor.
expor o seu talento, tudo o que sabe, legitimar todo o seu conhecimento utilizando as redes sociais, um blog, um podcast, anyway, de qualquer maneira. E assim você vai começar a ter a primeira impressão de muita gente que você nem imagina. Expor, então, é uma outra palavra-chave dessa nova realidade, desses novos tempos, e ter muitos contatos virtuais, infelizmente, é um bem necessário e muito importante. Chegamos ao final do nosso vídeo, eu espero realmente que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar algumas dicas aí para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem nos comentários ou em privado no nosso Instagram, @CostaDigitalSpain. Eu também te convido a se inscrever no nosso canal e deixando suas sugestões de vídeo também, deixando aquele like bacana aí para nós, e até o próximo vídeo. Bye!